se passou? Não sei. Como é que se chama este evento? É mesmo, sei lá. Adorei sua camiseta, Carol. Mostra aí. Uau! Saúde mental até não importa. É maio. Ah, que linda cor, amei. Tudo a alinhar. Então, como é que vocês têm estado? Depois deste desafio, acho que depois conseguimos, depois disto, depois deste parte difícil, Pois, fazes fazer tudo. mais ou menos isso. Então, vamos lá. A doutora Caroline e a doutora Flávia, não sei se querem voltar a apresentar-se. A Flávia, ainda há pouco tempo fez uma live, a doutora Caroline tem, se calhar é melhor fazer aqui uma breve apresentação novamente, não é? Então, Isso. vamos lá. Eu me chamo Caroline Bussolho. Eu sou advogada com especialidade em direitos do ciclo gravídico puerperal, que é nada mais, nada menos que os direitos que envolvem o parto e o nascimento, e o pré-parto, e o parto e o pós-parto também. E também os direitos do naturo, não é? Que é o tema agora escolhido para esse nosso episódio da nossa live de hoje. E considero-me, gosto de dizer que sou uma espécie de agente de mudança social, porque todas nós somos, não é? Todas nós que estamos envolvidas nesse movimento somos agentes de mudança de pensamento no nosso meio. É assim com esse serviço de formiguinha que a gente vai levando informações tão necessárias e importantes para todas as mulheres que nós amamos e todas mesmo, e também aos homens que também devem participar desse movimento, porque todos nós nascemos, né? E a mulher que vem para este mundo e que escolhe esta missão, ser mulher, não é um ser acima dos outros, mas escolhe uma missão também de vir trazer mudança, não é? É um agente de mudança, por si só. Exatamente. E então, Flávia? Eu sou a Flávia Bussolo. Calma que eu chego lá. É que o sobrenome agora é sem acento. Flávia Conseguimos. Bussolo. Sou psicóloga perinatal, né? Significa tudo aquilo que está ao redor da gravidez, do nascimento e do pós-parto, né? O puerpério. Já trabalhei por alguns anos no UTI neonatal. Atualmente trabalho na clínica atendendo gestantes e puérperas e também as mães, né? Então, como a Carol disse, somos todas agentes da mudança aqui, né? Para trazer para as mulheres um parto mais tranquilo, para os nascituros um parto mais acolhedor, né? Então, é isso. É uma grande missão, uma missão que nos apaixona por sermos mulheres, porque também trazemos todas uma história familiar, uma história ancestral, e uma história muitas das vezes que pode trazer-nos motivos para nós como adultos até procurarmos uma resolução dessas marcas. Mas então o que nasce, quem nasce, o recém-nascido, o neonato, pode ficar influenciado por esta experiência. Se ela for positiva, ótimo. Se ela não for assim tão positiva, uma em cada 4 gravidezes tem um trauma de médio a severo. E então isto é uma temática que importa muito começar a falar, começar a trazer quais as consequências. Nós já falamos em lives anteriores as consequências para a questão materna, tanto físicas ao nível de alterações do pavimento pélvico, disfunções do pavimento pélvico, alterações psicológicas e emocionais que a doutora Flávia também já teve a explorar, o risco de uma psicose pós-parto, o risco de uma depressão, de stress pós-traumático, na perspectiva do recém-nascido, não é? De quem nasce e de quem ainda não tem voz para dizer eu não quero ser traumatizado, por favor, tratem-me bem. E até mesmo
quem não tem voz para decidir sequer o momento quando este processo de parto começa, não é? Precisa de ser protegido, não é? E será que a lei já tem contemplado esta proteção? Sim. Textos, não é? No Brasil existem diversas legislações municipais e também estaduais que prezam e rezam e explicam e enquadram a violência neonatal como uma infração a essa vida que acaba de nascer. Para contextualizar e conceituar o que é a violência neonatal, o que significa essa palavra de que significa ou então a violência ao nascituro, não é? Quando essa violência é relacionada no contexto do pós-parto imediato, ali eu não acabei de nascer. E pode acontecer violência obstétrica contra a mulher, contra essa mãe, essa paciente, e contra o nascituro ao mesmo tempo. Um bom exemplo disso seria o cerceamento ou a retirada da hora dourada, da hora de ouro, que é aquele momento que o bebê acaba de nascer, e ao invés dele ter aquele momento de vínculo, de estímulo de pele a pele, de colinho ali mesmo, e numa teoria, num contexto utópico, deveria durar ao menos, em média, 1 hora. O que normalmente acontece é uma sequência de atos que, além de retirar dele o direito de ter esse momento dourado, hora dourada, né, de vínculo com a mãe, também o expõe a diversas manobras que são protocolos que são violentos. E aí depois nós vamos falar sobre as consequências, mas além de retirar esse direito, por exemplo, além dessa separação prolongada desnecessária, não é? Tem razão, porque eu estou falando aqui dentro de um bom senso. Se o bebê está bem, se a mãe está bem, se não é preciso nenhuma intervenção de emergência, e por que não deixar esse bebê com a mãe, esse nascituro com a mãe, para criar esse contato e estimular também a amamentação? Mas não, o que acontece é uma sequência de atos. Eu vou dar aqui mais exemplos depois da hora dourada, mas, por exemplo, essa coisa de esfregar ali o bebê de forma muito necessária, ou nem sei se isso ainda existe, mas eu acredito que existe assim, virar o neném como um frango, dar-lhe um tapa, para quê? Acho eu que não. No mundo inteiro não sei, mas... Olha, é cada absurdo que eu vejo por aí nas ações que eu não diria assim com tanta certeza que não. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é ter o verme, né, que é aquela capinha branca que o neném nasce, logo retirado também de forma desnecessária, sendo que as orientações da OMS é que o neném pode ficar com aquele verme por até 6 horas, que não há problema algum, né? Às vezes fica dias e semanas. Ele funciona como uma espécie de proteção contra alguns micro-organismos que vão ser novidade, mas que o bebê pode reagir de forma muito mais sensível, e se não houver essa proteção pode reagir um pouco mais. Também funciona como hidratante da pele, também funciona como uma barreira para impedir as percas térmicas, porque o bebê está a 37 graus, e tem que fazer um processo de adaptação térmica que vai estar, se calhar, a 14 graus menos. E, portanto, a recepção em contacto pele a pele facilita, primeiro de tudo, a ativação do vínculo mãe-bebê e do bebê também. A adaptação térmica, o bebê ficar mais calmo, o nível e a capacidade respiratória, a frequência cardíaca do bebê, oxigenação, vai melhorar. Portanto, temos facilitação de adaptação térmica, respiratória, temos também esta passagem imunológica das bactérias que a mãe tem. Numa primeira instância pode ser o contacto pele a pele com a mãe, depois pode ser com o pai. Mas porquê a mãe? Porque o ambiente que o bebê mais conhece é o útero, ambiente materno, um ambiente confortável, estável. Depois da passagem do canal de parto,
o bebê devia ser recebido em determinadas circunstâncias que também não causem um determinado choque de mundo novo, nomeadamente a própria luminosidade da sala. Porque o bebê geralmente não usa a visão ainda, mas já há relatos e há estudos a dizer que já abre o olho e tem alguma capacidade de visibilidade, mas a primeira vez que ele vai ver a luz cá fora deste novo mundo é neste momento do nascimento. E há pessoas que podem ficar, e os bebés podem ficar durante semanas com fotofobia devido à intensidade exagerada da luz no momento em que veem a luz a primeira vez. Esta é uma questão. Isto pode ser irritável, ou causar irritabilidade ao bebê, e isto tem consequência para o bebê depois, nos próximos dias. Sempre que ele vê a luz, nós às vezes achamos que os bebés estão irritados porque têm desconfortos, porque estão quentes ou frios, ou porque... Mas às vezes é a própria luz, memória essa, da primeira vez que viu luz. Outra questão, o ruído da sala. O ruído da sala de partos. As pessoas que estão à volta, os profissionais, têm que estar na sala de partos como se fosse um sítio sagrado. O que está a acontecer ali é sagrado. É uma mãe, um bebê, é uma família que está ali. E, portanto, o quanto mais possível, silêncio e menos pessoas possível ali dentro. Pelo risco de infecção e por esta azáfama que nós queremos cada vez reduzir mais. O ideal era um contexto onde estivessem só as pessoas necessárias, estritamente necessárias. As tais palmadinhas, acho eu que ainda não acontece, mas a melhor forma de receber o bebê nem é pelas mãos de alguém que o bebê nem conhece o toque, nem é pelas mãos que estão com umas luvas cujo toque é desconfortável. É sim pelas mãos de quem ele conhece o toque ou devia conhecer muito, a mãe e o pai. Essa é a melhor forma dele ser recebido, porque já é desconfortável por si e o próprio nascimento, a passagem do ambiente intrauterino pelo canal de parto, provocado por contractilidade e relaxamento, já é um desafio por si só para um ser que mesmo que não venha a ter ou ser sujeito a intervenções técnicas, já por si só é um evento considerado pela psicologia, pela psicanálise há muito tempo, já é identificado como um evento que pode ser traumático por esse processo físico e é a primeira separação que o bebê tem do corpo materno. É a primeira separação. E se esta separação, como dizia a Caroline, não for em contacto pele a pele, é uma separação do corpo físico, mas eu sou recebido na mesma pela minha mãe, portanto não há separação, efetivamente. Ou seja, eu passo para este mundo novo, como ser que nasceu, mas este mundo novo é confiável porque as pessoas de referência acolheram-me e estão aqui comigo. E a minha mãe não me falhou. E a primeira vez que o bebê, então, entra neste mundo, e se, por questões clínicas, ou porque alguém tem hábitos, algum profissional, de interromper este contacto pele a pele, que é a forma que o bebê tem de se adaptar melhor, do ponto de vista térmico, do ponto de vista cardiovascular, e é a forma que ele psicologicamente recebe como é o melhor dos cenários. Eu sou recebido pela pessoa que me até agora garantiu segurança e estabilidade, e, portanto, este mundo cá fora é confiável. Quando a pessoa que nasceu ao passo é separada do corpo materno totalmente e é colocada num berço para ser limpo, para ser vestido, tudo isso não é importante se o bebê estiver bem. Tudo isso não é importante, pode ser feito nas 2 horas. Na primeira hora de vida, a recepção do bebê, o contacto pele a pele com a mãe e depois também com o pai, e os procedimentos técnicos, rotineiros, são para depois, se tudo estiver bem. A única coisa que nós fazemos, às vezes, quando a mãe é RH negativa, grupo RH sanguíneo negativo e o pai RH positivo, nós não deixamos que o cordão umbilical esteja a permitir a troca circulatória, tanto tempo ou o mínimo possível. Porque até aí há interferências. Quando não há razão clínica, que a única razão clínica acaba por ser esta, se o bebê estiver bem,
Quando não há razão clínica, não é necessário cortar essa circulação, porque o bebê está a ter uma circulação também. Enquanto ele está a começar uma circulação nova pulmonar, ele tem um suporte circulatório ainda, não é? Que o ajuda. Por outro lado, em termos de regulação térmica, enquanto o bebê recebe este sangue que vem da placenta, ele consegue ter uma melhor adaptação térmica, porque o sangue ainda vem para o corpo dele à temperatura do corpo materno, não é? E, portanto, deixar a circulação que está ainda a decorrer no cordão, com uma placenta que ainda está a pulsar, e respeitar o tempo da saída da placenta para que o bebê receba também essa circulação, vai facilitar. E muitas das vezes não se respeita nem o contacto pele a pele, nem este processo circulatório. Com a pressa de vestir, com a pressa de não sei quê, de pôr um colírio, que também já não está totalmente confirmada a sua necessidade de se fazer. Portanto, não há, muitas das vezes, o respeito pelo bebê que nasce, no momento que nasce, e o respeito, às vezes, não existe já antes. No período expulsivo, o período expulsivo cuja mulher não consegue posicionar-se na posição que ela está a sentir, vai atrasar o período expulsivo. E as pessoas que às vezes ficam em períodos expulsivos muito arrastados, segundo alguns autores da psicologia e da psicanálise, podem desenvolver, por exemplo, síndromes de claustrofobia. E em psicanálise e em regressões, em hipnose, e às vezes em terapias que ativam memórias psicossomáticas, por exemplo, terapias aquáticas, eles conseguem regressar a essas memórias onde estiveram retidos no canal de parto, tempo demais, porque a mãe ainda foi sujeita àquela dita posição do Papa Nicolau que atrasa o processo todo, ficam demasiado tempo acarretando estes sofrimentos de que estou no canal de parto tempo demais, estou a ficar com dificuldade respiratória e algumas pessoas em adultos têm ataques de ansiedade e eventos de claustrofobia causados por esta memória ter ficado ali no local do canal de parto, retidos, fechados e entraram em processos de hipóxia. E quando têm ataques de ansiedade, entram em processos de hiperventilação, oxigenam cada vez pior e vão a essa memória onde oxigenaram mal a primeira vez e ficaram restritos. E ficaram retidos num local que parece que é um local que não tem saída, que é o canal de parto. Então, o imediato no nascimento pode trazer esta dificuldade de adaptação térmica, respiratória, etc., mas no futuro, esta pessoa que atravessou desafios, trauma de nascimento, esta é uma das situações em que pode ser designado trauma de nascimento, que é um bebê que fica tempo demais no canal de parto. Outra é quando a mãe dele também não foi incentivada a posicionar-se de uma forma no período expulsivo que facilita o período expulsivo, por exemplo, posição que junto aos joelhos liberta o cóccix. As mulheres têm que aprender isto nas aulas de preparação, para depois saberem utilizar a ferramenta que elas têm com o corpo delas, para facilitarem os processos. Se elas não conseguem, o bebê fica tempo demais, entra nestes processos de hipóxia ou asfixia e é também retirado às vezes com uma ventosa. Obviamente que, mesmo que haja um cefalohematoma, que é um hematoma que fica ali absorvível, há estudos e há profissionais da fisioterapia e da osteopatia que depois têm que, bebê pequeno e até um adulto, resolver todas as alterações musculoesqueléticas resultantes de se utilizar uma ventosa no parto, quando se podia evitar através do posicionamento, ou seja, antes do bebê nascer, já se começa a fazer trauma de nascimento ao bebê, que tem a ver diretamente com o que se faz na mãe, mas tem consequências também no bebê e não só no imediato, pela vida fora. Por exemplo, pessoas que também tiveram a utilização de fórceps podem ter tendência a cefaleias. Neurologicamente, as coisas ficam diferentes. Pessoas que também tiveram num período expulsivo em que não foi possível o bebê fazer a descida, a deflexão e a rotação de ombros, que são mecanismos que o bebê de termo tem essa capacidade de fazer, se não o fizer e se alguém vier puxá-lo, ou com uma ventosa, etc., a cadeia da coluna e a fisiologia da coluna fica diferente e pode ser um bebê que ao nível psicomotor tenha mais dificuldade para gatinhar, não vai gatinhar se calhar aos 5 meses,
nem vai conseguir sentar-se tão bem aos 6 meses. Portanto, aquilo que se faz no parto é muito sério. Todas as manobras que se fazem corriqueiramente e rotineiramente e às vezes sem autorização do casal e da mulher, o bebê não dá autorização, coitado, ele não consegue ainda dar opinião, mas o pai e a mãe, se puderem dizer não, me façam uma ventosa. Eu não quero. Então o que é que se faz? Vai-se por uma cesariana. Eu sei que isto é polémico, mas o casal tem direito a decidir. Ou então, vamos conduzir o período expulsivo conforme for mais vantajoso, que é isto, a liberdade de movimentos, o relaxamento do pavimento pélvico e a possibilidade da mulher fazer uma respiração e um esforço expulsivo que ela sentir. Isto vai fazer com que nós tenhamos a descida mais acelerada no bebê no canal de parto, a possibilidade de utilizarmos menos intervenções como ventosas, como fórceps, menos vezes e, por isso, menos partos traumáticos. Nem todos vão ser não traumáticos, vamos ser honestos, não é? Nem todos. Mas utiliza-se demasiada intervenção mesmo assim ainda, sem grande justificação clínica e quando podia ser evitada, não é? Mas, do ponto de vista jurídico, no Brasil isto já está a ser trabalhado, em Portugal a lei da violência obstétrica fala muito no que se faz no corpo materno. Ainda não se fala na defesa do neonato, não é? Porquê? O neonato que fica também tempo demais e faz hipóxia e asfixia pode ficar com o quê? Uma paralisia cerebral decorrente pode ficar com um trauma muito, não só psicológico, mas muito mais grave até. E há estudos também a correlacionar que um cérebro que já vem com uma tendência a ter autismo e que no parto está sujeito a isto, a eventos de hipóxia, isto também pode ser mais desencadeado, não é? E agora vou deixar. Então, na minha opinião, eu acho que não era preciso que as consequências fossem assim tão drásticas, como, por exemplo, paralisia, de danos e traumas cerebrais, né? Porque, como a Marisa explicou até agora, os danos são também psicológicos e igualmente graves, consequentemente, para uma vida toda dessa pessoa, né? Que vai crescer, se desenvolver com diversas sequelas ainda psicológicas, mas que vão afetar a vida dessa pessoa. E sim, a Marisa tem razão. Eu estive a analisar a lei número 33 de 2025, que vem aí trazendo algumas alterações à lei 15 de 2014, que é uma lei de 21 de março de 2014, e eu não vi nenhuma alusão aos cuidados ao neonato. Além de que a lei também deixou muito a desejar, né, não agradou a ninguém. É uma vitória, é um serviço disponível, como eu disse, devagar, tijolinho por tijolinho, mas não se fala nada, não se fala nem em alojamento conjunto, né? Que é aquele alojamento que vai trazer um conforto e uma estabilidade de infraestrutura, não só isso, mas também um conforto a nível para o casal ou para essa mulher, para que o bebê possa ficar ali juntamente com ela nesse contexto de pós-parto imediato. Não há nenhuma nada disso, não foi legislação. Efetivamente, não há nada sobre o alojamento conjunto, mas nas maternidades em Portugal, pelo menos a maioria, o bebê já fica sempre com a mãe e mesmo quando o bebê vai para a neonatologia, o pai acompanha e quando a mãe tem essa capacidade, essa possibilidade depois de fazer o levante e ter toda a capacidade clínica para estar junto do bebê, isso é facilitado. O alojamento conjunto praticamente eu acho que já acontece na maioria das situações. Mas eu gostava também de trazer outra questão. No imediato, um bebê que atravessa um processo de parto super extenuante e que depois não tem a capacidade de ficar logo com a mãe, não é-lhe facilitado nem o processo durante o parto, nem após o nascimento, ele não entra numa calmia, é um bebê irritado, difícil de adormecer, para também se alimentar fica muito mais complicado porque ele está irritado, ele está em stress pós-traumático e pode estar com essa dificuldade em dormir de 6 meses até 1 ano. E como interfere na qualidade de sono, interfere na libertação da hormona do crescimento, que é uma hormona que até aos 3 anos é
muito libertada pela nossa hipófise e, nomeadamente, na fase profunda do sono. E se o bebê, de facto, tem um sono dificultado porque vem de uma experiência de nascimento traumatizante, até o crescimento dele, em termos musculoesqueléticos, pode ficar afetado por uma experiência de trauma de nascimento. Portanto, isto é sério, é grave. Os profissionais têm que despertar para aquilo que se anda a fazer. Há autores, por exemplo, há um autor que é médico e tem um livro que fala sobre obstetric myths, obstetric myths e versus research realities. E o que ele fala é um livro grande, mas eu já li, não li todo, mas o que ele fala é o mito das intervenções obstétricas versus a realidade da sua necessidade e da sua vantagem, não é? Então, ele explica, ele é médico obstetra, e ele explica isto, ele apresenta mesmo intervenção X. Será que isto realmente é necessário? E apresenta os fatores que a parte médica ainda continua a dizer que é preciso e os fatores que comprovam que não é assim tão necessário e que a via natural continua a ser a melhor. E, portanto, nós estamos a entrar numa fase, espero eu, em que as intervenções, a maioria delas, vão começar a ser mito. A utilização delas vai começar a ser mito, não é? Em detrimento de primarmos pela via mais fisiológica. Não estimule também a amamentação, ao aleitamento materno, seja por falta ali de uma consultora ou de uma enfermeira, às vezes, que tenha esse treinamento e essa formação e possa auxiliar a mãe, trazer alguma segurança nesse processo, e que gera outra consequência, não é? Porque existe, parece que um protocolo, no Brasil também, acerca do ganho de peso, né? O bebê precisa estar ali com um ganho de peso para poder receber alta e para casa e tudo. Sim, aqui também. E aí fazem, às vezes, dão fórmula, biberon, a mamadeira, sem nem perguntar para a mãe se ela queria aquilo. E nem para o pai. Porque às vezes a mãe, e se o bebê for para a neonatologia, o pai acompanha. É importante os pais também estarem nas aulas de preparação para o parto ou decidirem em conjunto e discutirem os pais, a opinião deles, e eles, casal, fazerem o plano de parto, no qual deve estar essa questão. Aleitamento materno primar por sim ou não, durante a gestação já prepararem os dois esse processo. E, de facto, o plano de nascimento, como tem a parte do parto e que também tem a parte do bebê, é um plano que serve para defender a mãe e o que acontece no parto à mãe e também ao bebê à partida. E uma das coisas que lá deve estar é essa vontade, se os pais tiverem essa vontade, do aleitamento ser trabalhado o máximo possível para o materno. O que acontece em Portugal, nos profissionais, não é falta de formação. Nós temos em Portugal profissionais com boa formação. Nós temos políticas de organização dos serviços onde não se cumprem as distribuições de horas de cuidados para termos qualidade na prestação de cuidados. Não temos o número de horas de profissionais que estão aptos, que têm conhecimento e têm evidência científica pelo qual se baseiam. Não têm tempo e disponibilidade porque os recursos não são organizados em função da qualidade, em função de outros interesses. Quais são os outros interesses? Os interesses nós já sabemos que é poupar dinheiro retirando horas de cuidados, não é? Tirando o número de profissionais, só que depois nós, se estudarmos o impacto destas más práticas, olhando só para a poupança imediata e se compararmos as consequências a longo prazo, nós vamos ter mais morbilidade e mais consequências, não é? Todas as questões que nós falamos de acelerar o parto pelas vias técnicas, a tentativa de o fazermos na sala de partos, tudo isso era contornado se as enfermeiras pusessem em prática as competências que elas têm, mas que não têm tempo para as praticar, para trazer qualidade e atenção que as mulheres e os bebés precisam já durante o parto e depois do nascimento, não apressariam estes processos de receber o bebê, de secar o bebê, de vesti-lo logo.
com essa pressa toda, porque estariam com horas disponíveis suficientemente disponíveis para estarem presentes e ajudarem. Essa é a questão. É o rácio, é o número de profissionais que continua a ser reduzido com a tentativa de poupança de dinheiro, mas isso traz consequências a longo prazo. Só que só se está a pensar no imediato. Falando nessas consequências a longo prazo, doutora Flávia, você como psicóloga do ambiente do pós-parto, do parto, da perinatalidade em si, do nascimento, da saúde materna. Eu só tenho mais 5 minutos e eu gostava muito de saber a sua perspectiva e seu ponto profissional sobre quais são, afinal, as consequências psicológicas, afetivas, emocionais no desenvolver dessa criança e está, vamos dizer, no restante de toda a vida dessa pessoa, das violências neonatais. Quais são? Poderia dar exemplos na prática? Sim, é muito bem colocado, né? A gente sabe que a longo prazo essa criança sofre com desregulação emocional, né? E, e a margem de crianças que se tornam adultos com problemas psicológicos, né, também é maior. Existem estudos longitudinais que falam sobre isso, né? Crianças que tiveram um nascimento traumático a longo prazo podem ter depressão, aquela mesma história da mulher que sofre violência e o que se recai sobre o bebê. São muito parecidos o que acontece, né? O bebê pode desenvolver TDAH, sofrer mais bullying na escola, ou ser uma criança que comete mais bullying na escola. Ela pode ter adoecimentos psíquicos como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Então, é grave a consequência pro adulto que foi um bebê que sofreu violência obstétrica. Então, Feridas do abandono, não é? Porque se a mulher também não estiver na capacidade afetiva para poder ser carinhosa, para poder estabelecer o vínculo, esse bebê sente quase uma rejeição no imediato, não é? E na realidade aquela mãe não está sob o efeito do cocktail da recepção amorosa, não está Isso, sob o efeito do ocitocina. cocktail da ocitocina fisiológica, da natural da mãe. Se o parto foi conduzido só com a ocitocina artificial, que bloqueou a natural, a mulher não vai entrar, até pode dilatar, até pode ter contratilidade, mas ela não vai entrar nesse clique de ligação das suas competências maternas, afetivas e vinculativas, e por sua vez o bebê pode sentir o quê? Rejeição materna. E isso traz feridas emocionais, não é, Flávia? Isso, traz feridas emocionais com certeza, né, da rejeição. E, consequentemente, isso vai se estender para a forma de se relacionar com o mundo dessa criança, né? Os relacionamentos afetivos mesmo. E isso pode ser catastrófico para essa pessoa. A Caroline estava a falar logo no início, no toque, nas palmadas. Eu já estive a ler uma autora americana que ela com muito mais tempo do que eu, fazia os partos e durante 20 anos estudou essas pessoas que pariram e comparou as circunstâncias. Pessoas que tiveram essa recepção, esse toque inicial pós-nascimento violento, podem entrar em stress quando são tocadas. São aquelas pessoas que têm dificuldade em serem abraçadas, em serem tocadas. Portanto, porquê? Porque a primeira vez que foram, se calhar, agarradas por alguém deste mundo foi ou à palmada, como na altura se fazia mais, não é? Ou foi numa atitude assim violenta, quando deve ser suave e deve ser, se possível, com o toque materno gentil, não é? E só é gentil também se a mãe estiver nesse registro da gentileza materna que é provocado por essa tal ocitocina, que é a ocitocina fisiológica, não é? Aquela que é alinhada com isto. Nós temos pouco tempo, não é?
Eu posso deixar uma nota final. Como é que se previne, uma pergunta a vocês e a mim, como é que se previne então a violência neonatal no parto? Vou falar novamente o que eu sempre falo ao finalizar qualquer discussão sobre violência obstétrica, sobre parto respeitoso, sobre plano de parto. Informe-se. Informação. Não tem para onde correr. Informar a rede de apoio, informar principalmente, sobretudo, o acompanhante e conscientizar e se empoderar, principalmente, do seu direito de conduzir dentro de tudo que for possível o seu próprio parto e o nascimento do seu bebê. Cadê a Flávia? Flávia, eu vou tentar pô-la outra vez. Pronto. Já está. Isso novamente. que a Marisa Ela estava travou. falando, eu Isto acontece. caí, que eu não sei o que aconteceu. Isso que a Marisa estava falando, né, se chama memória corporal, né, Marisa? Sim, sim. Quando eu caí, eu acho que você estava falando sobre memória corporal. Sim, eu estive a ler Vocês sumiram para mim, agora voltaram. o David Chamberlain, que andou a trabalhar esta questão em psicoterapia com pessoas com trauma de nascimento. Ele aponta várias técnicas que as pessoas podem, em psicoterapia, serem psicoterapia ou outro tipo de terapias. Portanto, a hipnose, como é óbvio, não é? E a tal, as terapias de ativação sensório-perceptivas, para irem realmente Isso. trabalhar essa memória psicossensorial. Uma delas que eu tenho estado a explorar é a terapia aquática, que por meio da ativação da memória sensorial aquática intrauterina, ela pode ativar à superfície memórias vividas in utero, mas também do parto, não é? Porque a maioria das pessoas nasce ainda envolvido na água do líquido amniótico e na bolsa amniótica. Portanto, a água, basicamente, que está presente quase até ao contacto com o meio aéreo. E, portanto, aquilo que estavas a dizer, não é? A memória psicossensorial. Mas a prevenção, Flávia, o que é que tu, o que é que na tua perspectiva pode ajudar para a prevenção do trauma neonatal? Ou trauma do bebê ou do recém-nascido. Neonatal é considerado o recém-nascido até aos 28 dias após o nascimento, tecnicamente. É uma mãe e um pai muito bem informados, né? Eu acredito que informação é tudo. É trabalhar com eles em psicoterapia, as vivências deles do próprio parto, da forma que eles nasceram. Algumas pessoas não sabem falar como nasceram porque foram vítimas de um parto com violência obstétrica e a mãe não gosta de tocar no assunto, né? Então, essa questão da transgeracionalidade, ela afeta a forma como essa mulher, esse homem vão viver o próprio parto do seu filho, né? Muito bem. Então, tudo isso é explorado em psicoterapia. E há uma pessoa que está a acompanhar este processo todo da mãe e do bebê, que também, ao assistir a este processo traumático, que é o acompanhante ou a acompanhante, também pode sair traumatizado deste processo, não é? Pode, já ocorreu com um pai que eu acompanhei. O bebê teve uma distócia de ombro e ele ficou muito traumatizado e ele veio trabalhar comigo essa questão porque a mãe queria outro parto normal, mas ele estava traumatizado com o que ele viu desse bebê que ele teve, né, que nasceu com distócia de ombro. E aí a gente trabalhou muito essa questão, cada parto é um parto, né, todos são diferentes. E acabou que ele não queria ir acompanhar o parto dela, mas acabou que ele foi e correu tudo bem, graças a Deus. Eu gostava de trazer também como forma de prevenção, ainda agora na perspectiva também mais clínica, não é? Existem condicionantes do bebê
do bebê ou da posição do bebê, que podem trazer maior propensão a trauma de nascimento. Por exemplo, um bebê macrossómico. Idealmente, o bebê deve nascer entre as 37 e as 41 semanas. O peso anda entre os 2,5 kg e os 4 kg. Macrossómico é considerado com mais de 4 kg, ou igual ou mais de 4 kg. Mas, se a mulher mantiver uma vigilância de saúde na gravidez, cumprir todas as consultas, fazer exercício físico recomendado com um profissional que perceba e saiba conduzir bem programas de exercício físico durante a gravidez, se mantiver toda a vigilância e fizer este controle metabólico e de peso, exercício físico e alimentação, nós vamos ter mulheres com menor grau de obesidade, com menor grau de peso durante a gravidez e menor probabilidade de bebês macrossómicos, que são os potenciais a terem as tais distócias de ombros, as tais complicações de quê? De traumas de nascimento, não é? Portanto, é importante a informação, é importante o plano de parto, é importante o empoderamento, o sentir cá dentro que eu tenho todas as capacidades, confiar nelas, porque não basta só levar o plano de parto, está aqui e agora façam. Não, eu tenho que saber que sou capaz. Eu tenho que acreditar e o meu acompanhante também. Mas eu preciso de vigiar bem a gravidez, eu preciso ter um comportamento alinhado, com mais saúde, para que depois eu também não tenha um bebê que venha a ser grande demais e que acarrete maior risco de trauma para mim e para o meu bebê. Ou seja, o trauma no parto não é só fruto das intervenções dos profissionais da obstetrícia. Também pode ser fruto destas condicionantes. Mas uma mulher já pode ter excesso de peso porque o metabolismo dela já é mais propenso a isso e ela não tem culpa, não é? Mas é importante, desde a fase pré-concepcional, por exemplo, programar uma perca de peso e iniciar um estilo de vida para preparar a concepção saudável e uma gravidez com menor risco. Na próxima sessão, eu e a doutora Inês Henriques, na sexta-feira, vamos trazer esta questão da saúde pré-concepcional. Porque nós, na saúde pré-concepcional, tanto na saúde física, nutricional e psicológica, nós podemos já prevenir muita coisa para a gravidez e, claro, também para o parto e pós-parto, porque este é um filme que tem uma continuidade, um evento com continuidade para o outro. E nós, então, a melhor forma de prevenirmos começa logo na pré-conceição. Sim, Carolina. Então, depois, não responda agora, deixa eu responder nesse episódio que vai fazer com essa doutora Inês. Não precisa responder agora, mas é que eu acho bem interessante. É possível uma mulher iniciar uma reeducação, esse processo de emagrecimento após descobrir que já está grávida? É preciso iniciar. É possível iniciar até a primeira vez exercício físico adaptado. É possível iniciar um programa de emagrecimento até bem conduzido por uma nutricionista, já durante a gravidez, a iniciar-se na gravidez ou até mesmo na amamentação, desde que seja bem gerido por um profissional e que se cumpram os requisitos mínimos nutricionais. Tudo isso é possível. E por isso, muitas das mulheres até despertam e são encaminhadas para a nutrição porque têm um índice de massa corporal considerado já excesso de peso acima de 25 ou de 30, já são encaminhadas e no Sistema Nacional de Saúde até detectamos aqui nos cuidados de saúde na comunidade, mas depois encaminhamos para a nutrição e a resposta é tardia e às vezes elas já tiveram os bebês e não começaram nenhuma reeducação alimentar e não se fez a prevenção. Portanto, o melhor é mesmo começar quando eu estou ou estamos a pensar em engravidar. E não é só a mulher. O bebê pode ser macrossómico, em resultado da genética materna e do metabolismo materno, claro. Esse é o que tem maior impacto. O bebê vai estar quase 1 ano sob esse efeito metabólico, mas também do pai. Encontrei no outro dia uma grávida a dizer: mas porquê que eu tenho diabetes estacional se eu não tenho diabetes, não tenho antecedentes, nem eu própria, nem a minha família? E eu perguntei: e o pai? O pai tem. Então a genética deste bebê tem os dois e, portanto, o metabolismo também é influenciado no corpo materno pela genética do bebê, não é? Portanto, o pai também tem que trabalhar para ter saúde, porque a primeira célula que ele vai fornecer
vai fazer toda a diferença, porque são as primeiras células que dão origem à primeira célula do bebê, e essa é a célula primordial que se vai multiplicar noutras. E, portanto, a saúde dessas duas primeiras células é muito importante. O metabolismo, as emoções na concepção, o ter a consciência que estamos a conceber um bebê ou não, se é essa a intenção, ou então de ser um acidente e depois temos problemas de aceitação no início da gestação, isto acarreta provavelmente até problemas psicológicos para a criança que está in utero e que sente o quê? Eles não sabem bem se me querem ou não, não é? E nós, na próxima sessão, com a doutora Inês, vamos entrar neste processo dos cuidados pré-concepcionais e a concepção, a importância da concepção. Parece que é um momento que não tem tanta importância, é só um evento, é só um momento, umas horas em que a concepção acontece. Mas são todas estas horas, todos estes minutos, desde o início de uma vida, têm máxima importância para o ser que está a ser gerado e trazido ao mundo. É isso. Conseguimos, apesar Obrigada de todas as pela live. Conseguimos. Muito obrigada. Adorei participar com você. E essa gravação vai ficar salva, não é? Vai. Boa. Vai. Vamos pôr as santinhas todas aqui a trabalhar comigo. Nossa Senhora da Conceição, que é a santinha que me ajuda, e a nossa Iemanjá também. Vamos pôr Portugal e Brasil, tudo aqui alinhado, estas grandes mães, para nos ajudarem, a espiritualidade a ajudar-nos também a ter sorte. Boa. Muito Até bom. à próxima. Beijo. Também. Obrigada pela vossa colaboração.